Quando um aluno começa a fazer aula de instrumento, uma das primeiras dificuldades reais, porque a gente acha que a dificuldade que a gente vai ter na música é de aprender, de entender a música, né? Não é, galera. A primeira dificuldade real que nós encontramos está em conseguir organizar, gerenciar e arrumar o tal do bendito do tempo para poder praticar. Essa é uma dificuldade real que acontece. Então, assim, eu queria que a gente começasse pensando que lá no fundo, se a gente parar para examinar mesmo, a nossa questão do tempo, ela envolve sempre uma prioridade. Muitas vezes, quando a gente está falando de não ter tempo, está camuflando uma falta de prioridades, porque essa fala sempre envolve lá inconscientemente. A gente sabe que lá no subconsciente, toda vez que a gente coloca que não temos tempo para fazer alguma coisa, é porque nós estamos relegando a essa coisa uma importância muito baixa. Aquilo não é tão importante assim na nossa vida. Então, por isso que a gente deixa para depois. O tempo, ele é uma questão de organização e de prioridades. Nós colocamos no nosso tempo, que é de 24 horas, o que é prioridade para nós. Então, a gente tem que ter sempre essa consciência de que, sim, não é que não temos tempo, é que estamos priorizando outras coisas. E aí, é a partir disso, é em cima disso que nós vamos conversar aqui hoje. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu compartilhei esses dias agora no canal, também conversei sobre ela no Telegram, e a frase é: se não existe comprometimento, o tempo será sempre uma desculpa. E essa frase é bem forte e causa um certo incômodo, mas ela reflete exatamente isso. Ela reflete aquilo que a gente está querendo fazer, foi colocado realmente como uma prioridade ou não, o quanto que a gente se comprometeu com isso ou não. Porque assim, a gente vive numa vida louca, com agenda lotada para cima e para baixo o dia todo, muita coisa para fazer. O nosso celular não para de tocar. A gente está sempre tendo alarme mostrando, tem que fazer tal coisa, começa aquela outra coisa, mensagem chegando, a nossa vida é acelerada, aceleradíssima. E chegamos ao ponto de estar, às vezes, voltando para casa à noite, depois de um dia cheio, intenso, e tá se sentindo tão cansado que não consegue nem assistir um Netflix. Então, assim, isso é real, é uma realidade. Agora, a gente tem que começar a pensar, será que existe necessidade dessa loucura de vida toda que a gente coloca? Porque é uma loucura. Às vezes a gente nem reflete, às vezes a gente está vivendo num piloto automático e está sentindo a angústia desse piloto automático, essa frequência de tudo isso, mas não consegue também, não parou para se perguntar o que eu fiz hoje? O que eu fiz era o que eu queria fazer? Isso que eu estou fazendo está me deixando alegre, está me preenchendo, está fazendo eu realmente sentir que eu existo no mundo, que eu faço a diferença no mundo? São questionamentos que às vezes a gente não para pensar, e não para mesmo. E por isso que eu quero colocar aqui para a gente começando a refletir sobre tudo isso. Porque quando a gente pensa assim, poxa, eu preciso arrumar tempo. Muitas das vezes a gente vem com a ideia que a gente precisa ser mais produtivo, que a gente precisa ser mais eficiente, que a gente precisa conseguir render melhor as coisas. E na verdade não é isso. O que nós precisamos fazer é criar o tempo, encontrar o tempo para fazer coisas que realmente são importantes para nós. Que a gente avalia como importante, como, por exemplo, coisas que a gente não trocaria. Passar um tempo com a família, passar um tempo com o seu cachorro, passar o tempo com os seus filhos, cuidar da sua saúde, poder cuidar ali de um projeto novo profissional que você quer desenvolver ali, um negócio paralelo que você quer começar. São coisas que são importantes para você, que você avalia. Não quer dizer que eu preciso criar tempo, que eu tenho que ficar cada vez mais louco, eu tenho que ser mais produtivo, eu tenho que correr. Esse momento que a gente está vivendo tão atribulado nos faz pensar o que dois autores trouxeram. Eu achei bem pertinente a visão deles. Eles têm um livro chamado Faça Tempo. E é bem interessante. E o nome deles é Jake Knapp e Zeratsky. Enfim, eles dizem lá que essa loucura que a gente vive está envolvida, é ocasionada por duas forças poderosas. São forças que nos envolvem no nosso dia. Que forças são essas? Ele chamou de bonde da ocupação e de piscinas infinitas. O que é isso? Hoje nós temos a mentalidade que a gente precisa trabalhar muito, que a gente precisa render, porque se a gente quiser atender a demanda do mercado, se a gente quiser ser produtivo, se a gente quiser estar no mercado, não perder nosso lugar, estar acompanhando a evolução do mundo, a gente precisa estar cada vez mais
trabalhando no nosso máximo, assim, preenchendo todos os horários do dia, vivendo na loucura. E isso é uma coisa que a gente nem percebe, mas que a gente vivencia isso, essa loucura, porque nós temos dentro de nós que quando a gente desacelera, a gente sai do mercado, a gente perde espaço. E esse é o bonde da ocupação, a gente tem que estar o tempo todo ocupado, aproveitando o máximo do nosso tempo. Essa é uma das coisas que causa toda essa loucura, essa agitação que a gente vive. E a outra que ele chamou, essa segunda força poderosa, são as piscinas infinitas. Piscinas infinitas ele definiu como sendo todas as fontes dos aplicativos, todas as fontes de entretenimento que estão ao alcance do nosso dedo, que a gente mexe, que a gente delimita, que a gente atualiza, tudo que vem de streaming, tudo que a gente consome ali, que é gigante, que envolve a tecnologia, e que a gente tem quase que como um prêmio, como assim, a gente interpreta como, poxa, eu mereço isso, porque eu tô tão cansado, eu vivo uma vida tão louca lá no caso do bonde da ocupação, que isso nada mais é, essa piscina infinita, como uma recompensa para mim, eu mereço. Eu mereço isso porque eu preciso parar um pouco. Então são essas duas forças poderosas que colocam a gente numa vida assim, sem reflexão e num piloto automático. A gente deita a corda e vai fazendo isso. E aí, as nossas prioridades, aquelas coisas que a gente queria fazer, que a gente sabe que a gente queria fazer, talvez a gente não tenha consciência da importância total. Às vezes tem, por exemplo, a importância de poder estudar o seu instrumento. Você quer tocar guitarra, você sonha com a guitarra, e aí você sabe que você precisa estudar para que você consiga realizar isso de tocar bem tocado. E aí você vai tendo angústia, porque não consegue encontrar tempo. Passa um dia, passa um outro, não encontra tempo.